Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, 8 horas 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está começando aqui pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas, com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, terminou o Bom Dia Agro, vai direto para o Instagram seguir @Cooperativa Cochupé, combinado assim? Letícia Guimarães já está a postos aqui na redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali as suas dúvidas, perguntas, críticas e sugestões. Aquilo que eu não consegui responder agora, a gente vai respondendo nas próximas edições, combinado assim? E aqui vamos juntos vendo o andamento dos preços e as notícias que começam a chegar nesta manhã de quarta-feira, tudo aquilo que você precisa saber para estar bem informado e tomar boas decisões, certo? Vamos começar, então, como sempre fazemos, assim, não se esqueça de mandar de onde você fala. Mande sua cidade, mande seu estado. A gente quer saber até onde estão chegando as nossas informações. Já temos aqui conosco Divinópolis, em Minas Gerais, e o Stanley nos mandando bom dia. O Rogério está nos dizendo aqui que estamos sem som. Pessoal, vocês conseguirem me dar um feedback, por favor, se mais pessoas estão ouvindo legal, se é um probleminha lá com o Rogério pra ele tentar resolver, ou se é um probleminha técnico nosso aqui. Rogério, já estamos vendo tudo por aqui, tá bem? Tá tudo certo, tá tudo normal aqui. Rogério, tenta entrar e sair de novo, tá? Vou colocar aqui nos comentários até pra você, tá? Aí, ó, porque, né, já que você não tá me ouvindo, acho que tá tudo bem, né? Assim seguimos, tá certo? Bom, vamos começar então pelos preços. Hoje é um dia de baixa para soja, tem uma queda de 0,7%. Já a gente vai te explicar por quê, tá bem ligado à questão do mercado de óleos vegetais e óleo de soja especificamente. Então, 0,7% de baixa no primeiro contrato, 12 dólares e 42 centes para o janeiro agora, tá? O milho tem pequena baixa de 0,02%, com 5 dólares e 84 centes por bushel. O trigo perde 1% para valer 8 dólares e 1 cento no primeiro contrato. Já o café segue o seu movimento de alta, sua trajetória de alta, tem uma alta de 1,2% agora para valer 2 dólares e 46 mais 13 por libra-peso. O açúcar caindo um pouquinho, 0,15% para valer 19 centes mais 45 no primeiro contrato. O algodão, 1 dólar e 5 mais 38, com alta de 0,9%. E o petróleo também operando em baixa nesta manhã de quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha no WTI e no Brent. O WTI perde 1,33% com 71 dólares e 9 centes o barril. No Brent, a baixa de 1,09% para valer 74 dólares e 62 centes por barril. Quando a gente olha para o gás natural, voltamos até alta de 3,9% agora. O ouro sobe também 0,3% nessa manhã de hoje. A prata cai 0,5%, o cobre sobe 0,3%. No dólar index, vamos dar uma olhadinha também, 0,16% de baixa. Lembrando que o dólar index é o índice dólar frente a uma cesta de outras moedas, tá certo? Então, é uma espécie de referência, né, indicador para as outras comercializações do dólar, né, para o dólar comercial, enfim. Mercado Spot, né, a Petax e assim por diante, tá bem? Vazante, Minas Gerais, bom dia, o seu Carlos Alberto conosco pelo YouTube, muito bom dia, obrigada pela gentileza. O pessoal do Grupo Savana, Bahia não perde o Agronotícia, obrigada. O Gilmário falou também que o áudio já tá normal, então acho que tá tudo bem. Acho que tá tudo certo, né? Obrigada, gente. E pro Rogério também funcionou, né, Rogério? Bom dia, viu? Obrigada, que bom que tá funcionando pra você. São João do Ivaí, no Paraná, conosco também. E aí vão mandando pra nós de onde vocês estão falando, tá certo? Bom, pessoal, hoje eu quero começar com soja e derivados. Antes, vamos só passar pelos mercados asiáticos. Vamos dar uma olhadinha aqui no levantamento da Agrinvest para a Bolsa de Dalian. Tivemos alta para o farelo, queda para o óleo de soja.
Alta para o milho, queda de 3% para o suíno vivo lá na Bolsa de Dalian. O minério de ferro continua subindo, 2,5% de alta nessa quarta-feira. Perceba que o óleo de soja também cedeu lá em Dalian e o óleo de palma na Bolsa da Malásia fechou o dia com 1,33% de queda, tá? Bom, senhoras e senhores, se a gente dá uma olhadinha neste momento na tela de Chicago para os derivados de soja, é um dia de baixas para o farelo, mas é um dia de baixas ainda mais intensas para o óleo de soja. Antes um pouquinho de eu começar a conversar com vocês, o óleo perdia quase 3%. Vamos ver como é que estão as cotações agora. 2,6% na primeira posição, 55 centos mais 61 por libra peso. É uma baixa agressiva e isso se dá depois de ontem o presidente americano Joe Biden ter trazido a sua decisão sobre os biocombustíveis e assinando a redução dos mandatórios de biocombustíveis por lá, né? Veja só o que nos diz a Agriinvest nesta manhã de quarta-feira. Enfim, o presidente Biden assinou a redução dos mandatórios de biocombustíveis, incluindo biodiesel e etanol. A redução impactará 2020, 2021 e 2022. No entanto, a mudança não agradou ninguém. Nem do lado das refinarias, que esperavam uma redução maior, nem as usinas de biocombustíveis, que não esperavam nenhuma redução, naturalmente. O importante é que os mandatórios para 2021 ficarão abaixo de 2029 e para 2022 voltará a ficar acima, diz o analista da Agriinvest, Eduardo Vanin. Na minha opinião, isso não muda muita coisa em termos de consumo de biocombustíveis, uma vez que as margens do biodiesel e do etanol de milho nos Estados Unidos estão positivas neste momento, incentivando a atividade. Precisamos entender agora como é que vai ficar essa condição de consumo, né, de demanda por parte da indústria diante dessa revisão para baixo dos mandatórios. Foi então uma decisão trazida pelo presidente americano Joe Biden nessa terça-feira, no final do dia. Essa notícia estava no Notícias Agrícolas em destaque, inclusive, se ainda não estiver, é isso mesmo, ó. E ontem também veio a informação partida dos Estados Unidos, que diz o seguinte, vamos dividir com vocês por aqui também. O governo Joe Biden deve anunciar 700 milhões de dólares em auxílios relacionados à pandemia de Covid-19 para a indústria de biocombustíveis dos Estados Unidos nessa terça. Ainda não aconteceu, precisamos ver quais foram as últimas decisões, né? Combinando o anúncio com novos mandados de biocombustíveis que provavelmente desapontarão a indústria, de acordo com duas fontes com o conhecimento do anúncio. Ontem, o óleo de soja já fechou em queda e ajudou a pressionar as cotações na Bolsa de Chicago. Hoje, essas baixas se intensificaram para o mercado do derivado, do subproduto, e isso ajuda a pressionar, então, as cotações do grão de soja lá no mercado futuro norte-americano, certo? Esse é um ponto de pressão sobre as cotações. Outro ponto é um movimento de devolução das altas aí que o mercado registrou nos últimos dias, né? Nós sabemos que o mercado subiu aí nos últimos dias e isso veio, então, trazendo esse espaço para essa correção nesses últimos dias, que se somam a essas informações preocupantes e dão espaço, portanto, a essas baixas. E amanhã, senhoras e senhores, tem um novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E antes desse relatório, a gente sempre tem essa correção do mercado, esse ajuste, né, essa necessidade aí de revisão de posições antes da chegada dos novos números. Então, esses números chegam amanhã às 14 horas, horário de Brasília. Hoje, já a gente vai trazer as expectativas detalhadas para esse boletim. O boletim de dezembro não costuma ser um boletim muito agressivo para o mercado, que traz grandes mudanças, né? Grandes novidades, mas é importante, claro, você acompanhar e tentar avaliar ali o que é importante para o mercado. A gente vai, assim que der o horário do relatório, a gente já fica aqui a postos, convertendo todos os números que vêm em milhões, bilhões de bushels para você. Vamos traduzir tudo para milhões de toneladas e começar a te disparar as tabelas, tá certo? Então, 2 horas, já fica ligado aqui no Notícias Agrícolas, que vai estar tudo disponível para você por aqui. Tá bem assim? Bom, então essa é uma parte do que pressiona também a Bolsa de Chicago para soja.
Outra condição é o clima aqui na América do Sul, né? Quando a gente fala de soja, a gente está com os olhos todos voltados para o desenvolvimento da safra brasileira, da safra argentina, e o que a gente começa a ver, né? A partir do dia 12 de dezembro, a gente vê uma sinalização de melhora das condições climáticas para o sul do Brasil e para a Argentina, com a chegada de chuvas mais volumosas. Além do sul do Brasil, o Mato Grosso do Sul também, bem como, além da Argentina, o Paraguai, onde há também a necessidade de uma melhora, né, apontando aí, e a gente precisa dessas chuvas chegando para começar a estancar as perdas que já são expressivas, principalmente no sul do Brasil. Então, a gente está falando de uma faixa do Paraná, a gente está falando do Rio Grande do Sul, numa extensão maior, então é preciso a gente ter atenção a isso. Ontem, essa sinalização de melhora, inclusive, a partir do dia 12, 13 de dezembro, como mostram os mapas, o meteorologista do INMET, né, o Francisco de Assis Diniz, trouxe essa informação aqui, a Virgínia tem atualizado isso todos os dias aqui no Notícias Agrícolas, é possível perceber que os mapas começam a mostrar convergência e a chegada dessas chuvas, então, um pouco melhores a partir do dia 12. Isso, inclusive, ontem ajudou a motivar uma perda ali nos futuros do milho negociados na B3, né, que estavam olhando para essa dificuldade lá no Rio Grande do Sul, o milho perdendo, já por conta do calor intenso e da falta de umidade, né, são alguns municípios até 40 dias sem chuva, isso ajudou, inclusive, ontem, essa melhora esperada aí para o clima a partir da semana que vem, já trazendo essa pressão aí sobre as cotações, né. Então, estamos ali de olho no que está acontecendo. Para o milho, em contrapartida, né? Qual que é a nossa contrapartida? É uma melhora das nossas exportações, né? O dólar valorizado frente ao real deixa os nossos produtos todos mais atrativos para os importadores, né? A desvalorização da nossa moeda. Isso faz com que realmente nós possamos ficar mais atrativos na exportação. Diante disso, o que se vê, então, é uma melhora dos números, né, nos últimos meses, principalmente em novembro nós tivemos uma melhora, embora estejamos distantes do que se observou no ano passado, né, é natural que isso aconteça, pela perda que tivemos, temos essa condição, então, aí esperada para essa melhora das exportações e vamos fechar 2021 com números bem distantes do ano passado, mas essa melhora que se deu aí nos últimos dias, dando fôlego também às cotações no nosso mercado futuro, ok? Então, essa é uma informação importante. A Bruna me pergunta, bom dia, valor da soja no Porto de Paranaguá? Vamos ver como é que fechou ontem, Bruna. Hoje o mercado ainda não abriu, né? Claro que tem uma referenciazinha ou outra, mas tá esperando o dólar abrir às 9 horas, horário de Brasília. Vamos ver como é que tá aqui. Deixa eu abrir aqui a referência para você. Porto de Paranaguá. Ontem fechamos com R$170 por saca no disponível, soja 2021. Porto de Paranaguá, referência a fevereiro de 2022. R$164 por saca. Ontem o mercado recuou, Bruna, acompanhando as baixas que foram observadas na Bolsa de Chicago. Apesar do dólar ter fechado ali com 5,62 também recuando, né? Mas ainda é um dólar forte e dos prêmios ainda estarem positivos, nós tivemos esse recuo de 0,6% no disponível, 0,7% no safra nova. E isso é um reflexo aí dessas baixas em Chicago e dessa perda no dólar que foi de mais de 1%. Fechou com 5,62. Mas veja que nós temos uma condição de preço ainda favorável, né? Nessa semana a gente já viu o mercado testar até R$175, a depender das condições de pagamento e entrega para a safra velha, de R$175 por saca, base Porto. Isso por quê? Porque temos prêmios fortes, um dólar ainda valorizado frente ao real, apesar da queda dessa terça-feira, de 1,2%, mas 5,62%, e também de Chicago, que apesar de recuar, a gente está falando ainda num preço na casa dos $2,40 por bushel, né? São patamares aí interessantes e importantes para garantir bons preços aqui para o Brasil, tá bem? Pessoal da Agromais, bom dia, estamos aqui acompanhando de Altos no Piauí, obrigada, viu? Obrigada pela gentileza. Vamos ver aqui se eu deixei passar algum comentário da soja.
né? Algo que eu tenha deixado de responder, mas acho que não, né? Acho que tá tudo bem. Pitanga, no coração do Paraná, obrigada. Jataí, Goiás, bom dia. O Edilberto. Itapeva, São Paulo. Valinhos, Dona Eliana, bom dia, hein? E seguimos por aqui, senhoras e senhores. Vamos tocando por aqui, falamos de soja, falamos até um pouquinho de milho, né? Acredita que em maio a saca possa chegar em R$ 200? Bruna, eu particularmente não acredito em R$ 200. Acredito que a soja vai encontrar um patamar importante de suporte. Para chegar nesses R$ 200, nós teríamos que ter um problema mais intenso aqui na América do Sul, que poderia puxar muitas cotações em Chicago, mas nós vamos ainda assim entregar uma oferta maior, o que pode pesar sobre os nossos prêmios e, consequentemente, fazer com que a gente se distancie um pouquinho desses R$ 200. Então, esse número dos R$ 200, ele é meio que um patamar meio místico, assim, que o mercado assumiu, né, ou os vendedores, né, assumiram, olha, não, vou esperar a soja chegar nos R$ 200. Eu acho que você pode até esperar, contanto que você esteja protegido, de alguma forma, protegendo um outro piso para o seu preço, né? Então, eu não tenho competência para te dar essa resposta, né, de forma assertiva, certeira, porque não sou analista de mercado, sou só a comunicadora deles, né? Então, o que eu entendo? Que a gente tem uma safra recorde vindo por aí, de mais de 140 milhões de toneladas. A gente tem problemas de clima agora, mas a gente tem um Brasil grande, onde a safra também se desenvolve bem. O Mato Grosso podendo registrar a colheita mais adiantada da história, né, por conta do plantio acontecendo em ritmo recorde. Ontem nós demos essa notícia aqui com os dados do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Então, por mais que nós estejamos mais competitivos mais cedo do que os americanos esse ano, nós teremos mais soja para negociar. E nós negociamos um volume menor de soja, nós teremos mais produto para negociar no ano que vem do que começamos esse ano. Mas também começamos a safra com um start de preço mais elevado do que a anterior. Então, uma coisa pela outra vai dando preços que remuneram bem o produtor. Talvez a gente não chegue aos R$ 200, mas a gente tenha preços que remunerem muito bem. Uma coisa que eu aprendi nesses 11 anos, Bruna, com os analistas de mercado, nem sempre o preço mais alto é o melhor negócio. Claro que não é o mais baixo, né? Mas você precisa ver em que momento você vai fazer isso. Não se esqueça de que os custos de produção da safra 2022-23 estarão bastante elevados, né? Então, há uma necessidade de proteger os seus recursos, a sua renda, o seu fluxo de caixa, a sua estratégia de comercialização. Não vá para o mercado descoberta, né? Vá fazendo ou um hedge ou né, olhando para o mercado de opções. Você quer especular no mercado, acha que é saudável, tá certo, tem que trazer certa volatilidade, mas proteja uma parte da sua safra, especule com uma outra parte, mas especule protegida. Vai fazer opção, vai comprar uma call, vai comprar uma put, vai travar seu prêmio. Aí tem que ver a estratégia que mais lhe convém, né? Tá mais de acordo com a tua gestão. Busque um profissional de confiança para te ajudar a tomar essas decisões, viu, Bruna e amigos, ok? Isso é o mais importante, na minha opinião. Não importa se a soja vai chegar aos 200 ou vai voltar para os R$ 100, né? O importante é que você tenha renda e esteja capitalizado para fazer a safra 22-23, que vai ser cara para fazer, tá? Bom, olha só o que diz a Agriinvest, Bruna. As margens de esmagamento aqui no Brasil estão bastante boas, tá? E o que permite as crushers, né, ou as esmagadoras, a pagarem de 5 a 7 reais por saca acima da paridade de exportação. Como as tradings irão originar desse jeito, né? Pergunta a Agriinvest. Qual será o cenário na entrada da safra? Produtores irão vender ou segurar a soja? Tudo isso vai mexer com o comportamento do basis local e também com os prêmios na exportação. Dessa forma eu completo a tua resposta, viu, Bruna e amigos? Temos que entender qual vai ser o cenário da entrada da safra 21-22 efetivamente brasileira no mercado e também da Argentina, e o que vai pesar no mercado de farelo e de óleo, né? Se os produtores, né, o comportamento dos produtores, se vão segurar um pouco mais a sua soja ou vender um pouco mais, e isso vai impactar no prêmio aqui dentro e também no prêmio da exportação. Será que vai ter uma disputa aí entre demanda interna e demanda externa? Precisamos acompanhar, tá? Então,
olho vivo para tomar sempre decisões assertivas e seguras, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha no mercado do café, senhoras e senhores? Vamos dar uma olhadinha porque temos aí um mercado volátil essa semana, mas um mercado que continua subindo agressivamente, testando patamares importantes, todas as principais posições acima dos 2 dólares e 40 centes por libra peso. A gente está falando do março com 2 dólares e 45 mais 75 por libra peso, uma alta agora de 1,01%. O maio, 2 dólares e 44 mais 95 por libra, alta de também 1%. O julho sobe 0,9%, cotado a 2 dólares e 43 mais 65. E o julho, 2 dólares e 42 mais 30, perdendo um pouquinho nesta manhã de quarta-feira, tá? Então, o que a gente observa? O mercado do café tem fundamentos fortes e eu quero dividir com vocês as informações que ontem a Virgínia levantou com o senhor, o grande, né, José Braz Matiello. E ele é realmente um grande conhecedor do café e ele veio trazer a atualização das informações sobre as condições atuais do nosso parque cafeiro, depois de tantas adversidades sentidas aí pelo café, tá? Então, o José Braz Matiello, que é engenheiro agrônomo da Fundação Procafé, esteve ontem aqui no Notícias Agrícolas com a Virgínia, né? Claro que de forma remota, mas enfim, atualizando então essa condição. Olha só o que diz o professor Matiello. Seca e geada devem tirar aproximadamente, estão preparados para esse número? 15 milhões de sacas de arábica, tá? Áreas mais afetadas são Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e Alta Mogiana, que não tem um pós-florada dentro do ideal. Matiello comenta ainda que os impactos das geadas serão sentidos nos próximos ciclos do café. A gente falava na próxima safra. Matiello falou, amigos, nos próximos ciclos, no plural, tá? Nas próximas safras. Então, a situação do café é bastante séria. E, enfim, o Matiello, como sempre, né, detalhou o cenário aqui muito brilhantemente, com uma entrevista também feita de forma brilhante pela Virgínia Alves, que acompanha esse mercado, está muito próxima, inclusive, dos cafeicultores, dos analistas, dos engenheiros, dos pesquisadores. A Virgínia está cobrindo toda a cafeicultura de uma forma incrível para te trazer boas informações sempre em primeira mão, né, Virgínia? É um furo atrás do outro. Quando a gente fala, né, de jornalismo. E eu vou deixar aqui para vocês, então, como é que vocês acessam essa entrevista do professor Matiello, tá? Deixa eu ver. Agora deu certo. Opa. Notícias, ou melhor, menu vídeos café, vai procurar pelo José Braz Matiello ou por esse título que eu deixei pra vocês aqui, tá bem? Aliás, se você não segue esse perfil ainda, @jornalista da soja, depois dessa live vai seguir, que é mais um bracinho das nossas redes sociais destinado à soja, aos grãos, à política e à macroeconomia, ok? Então, tem mais esse perfil para você seguir, para você ficar bem informado. E não deixe de acompanhar essa entrevista incrível, portanto, com o professor Matiello, que é um dos grandes conhecedores da cafeicultura brasileira e do mundo, e trouxe, portanto, essa condição toda, né, do parque cafeiro aqui no Brasil, ok? Tem muitas informações técnicas também colocadas ali na entrevista do Matiello. Por quê? Porque a gente está falando de custos de produção altos e os fertilizantes não subiram só para os grãos, mas subiram para o café também, subiram para as frutas, subiram para as verduras, subiram para tudo, né? Então, ele também fala isso. Olha só, os adubos aumentaram muito de preço nesse último ano devido principalmente às elevações na cotação do dólar e no preço do petróleo e do gás. Além, claro, da influência por uma maior demanda por fertilizantes, motivada pelo aumento dos preços dos produtos agrícolas. Nessa situação de adubos caros, o produtor e os técnicos assistem... Não, peraí, vamos lá. Nessa situação de adubos caros, os produtores e os técnicos que assistem esses produtores precisam pensar em racionalizar a adubação nas lavouras de café. Uma das alternativas possíveis é iniciar a redução do uso de adubos fosfatados, tá?
Cada cultura vai reagir de uma forma a essa necessidade da readequação da fertilidade das plantas, né? Da nutrição das plantas, acho que essa é a melhor forma de colocar. E é preciso, então, você fazer o quê? Consultar um profissional da tua confiança para pensar em como otimizar os teus recursos, principalmente os fertilizantes, que estarão bastante elevados. Com este gancho, já vamos puxar aqui uma outra notícia importante sobre os fertilizantes, já que entre janeiro e novembro tivemos importação de volume recorde de fertilizantes no Brasil, segundo os dados que foram compilados pela Agriinvest Commodities, um trabalho incrível do analista de fertilizantes Jefferson Souza, tá? O Brasil importou 36,8 milhões de toneladas de fertilizantes nesses 11 meses de 2021, janeiro a novembro, considerando ali as principais matérias-primas, e alcança um volume que é recorde absoluto. Em todo o ano de 2020, as compras do Brasil foram de 30,2 milhões de toneladas. O incremento mais forte das importações se deu no superfosfato simples, que o aumento foi de 84,4% em relação ao ano passado neste mesmo intervalo, janeiro a novembro, tá? E o Jefferson, ele pontua uma situação importante nesse relatório que ele trouxe ontem, né? Ele trouxe esse relatório, nós trabalhamos num material aqui para vocês. Apesar do aumento da demanda brasileira ter sido maior, né, e ter sido o principal responsável por alimentar, claro, esse aumento das importações, a nossa produção nacional permaneceu praticamente inalterada, tá? Então, esse é um ponto de preocupação ainda, né? A Rússia segue como nosso principal fornecedor, né? 23,5% do total importado neste intervalo, nesses 11 meses de janeiro, 23% de todo esse volume veio da Rússia. O maior volume de fertilizante importado ainda se dá para o cloreto de potássio. Nós temos aí um acumulado de 11,8 milhões de toneladas desembarcadas nos portos brasileiros contra 10,3 milhões de 2020, um aumento de 14,5% segundo os cálculos do Jefferson. O total é o maior já registrado para o período e a maior parte, neste caso, do KCL, veio do Canadá, 3,8 milhões de toneladas. Depois trouxemos Canadá é ótimo. Depois trouxemos KCL da Rússia e da Bielorrússia, tá? Aí, quando a gente fala de Bielorrússia, senhoras e senhores, aí o caldo entorna, né? Por quê? A Bielorrússia é um dos nossos principais fornecedores de KCL, é um dos principais fornecedores de KCL para o mundo todo e está sofrendo ali aqueles problemas todos geopolíticos com a União Europeia e vem sofrendo também sanções dos Estados Unidos. Um dos polos ali, uma das empresas petroquímicas da Bielorrússia, ela já está sancionada pelos Estados Unidos, o que compromete muito a chegada, portanto, compromete o comércio e, naturalmente, compromete a chegada do KCL, né, do cloreto de potássio em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil. E também uma outra companhia pode ser sancionada também pelos americanos. Olha só, as sanções impostas pelos Estados Unidos sobre as empresas do país pesam sobre o mercado e uma outra companhia, a Belarus Potash Company, que é essa segunda que pode ser sancionada, deve entrar na lista já nos próximos dias, além da Belaruskali, que já está também entre as empresas sancionadas pelos americanos. Então, é um imbróglio gigantesco, é bastante séria a situação, e a gente não vê uma solução aí no curto prazo. Então, o KCL, o cloreto de potássio, foi o fertilizante que mais subiu esse ano, né? E ele deve continuar subindo, segundo os analistas, não só o Jefferson, mas outros especialistas. O KCL deve continuar nessa toada de alta e é realmente bastante preocupante. Uma das alternativas que nós temos encontrado é a própria Alemanha, né? Nós já vemos aí o cloreto de potássio alemão chegando em mais volume aqui no Brasil e isso é bastante importante. Alguns pontos colocados ali pelo Jefferson no seu boletim dessa terça-feira. O que poderia causar de impacto essa preocupação com os fertilizantes, né? A redução da adubação deixando as lavouras mais expostas, então pragas, doenças principalmente, né?
Custos de produção mais elevados, em especial para os arrendatários, onde as relações de troca já subiram muito agressivamente, além da manutenção da área 2022-23 e possíveis migrações para outras culturas. Então, nós corremos o risco de não aumentar a nossa área na próxima safra por não ter acesso a fertilizante um pouco mais barato, né? Porque os preços tendem a continuar bastante elevados, pelo menos até meados do ano que vem, segundo os especialistas, tá bem? Então, essa notícia também já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Quando quiser, fica ali disponível para você dar uma checada, ver os gráficos do Jefferson e tudo mais, tá bem? Ager no Agro. Bom dia, Carla. Te acompanho todas as manhãs. Obrigada. Bom dia, viu? Do Esponchado. Fala sobre o bezerro em relação ao boi gordo. Será que vai subir mais o preço do bezerro? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo. Matheus, antes da gente falar do boi, já tô respondendo aqui pra ti, né? Alguma previsão de baixa no preço dos fertilizantes? Não. Infelizmente, tá? Detesto dar más notícias, mas infelizmente ainda não temos, uma previsão de baixa aí nos preços dos fertilizantes. Isso porque temos ainda uma demanda forte, os americanos estão para decidir as suas compras aí para 2022-23, então a gente não tem no horizonte, pelo menos no curto e médio prazo, tá, Matheus? Uma projeção aí de preços de fertilizantes mais baixos, ok? Bom, agora sim, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que, inclusive, eu fui muito demandada essa semana aqui sobre o mercado de reposição, sobre a relação dos preços do boi com o bezerro e, de fato, a gente tem essa condição. Então, estamos aí acompanhando uma evolução nos preços dos animais de reposição, acompanhando a retomada dos preços do boi gordo, e esse é um movimento que tende a continuar, segundo os analistas de mercado ouvidos pelo Notícias Agrícolas. A Andressa Simão, que é quem acompanha aqui o mercado do boi gordo, junto do Alexander Horta, tem feito um trabalho para trazer mais informações mais frequentes sobre o mercado de reposição, e isso vai ajudá-los, portanto, a ter mais informações para tomar melhores decisões, ok? 8 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. Vamos só passar aqui rapidamente pelas nossas notícias para a gente concluir essa edição do Bom Dia Agronegócio. MAPA, INCRA e BNDES firmam um acordo para estruturar programa inédito de regularização fundiária na Amazônia. Graças a Deus isso precisa acontecer, né? Câmara e Senado fecham um acordo para resolver PEC dos precatórios, mais um graças a Deus nessa quarta-feira. Bolsonaro é a personalidade do ano, uma análise do professor Paulo Moura, que é cientista político do canal Dextra, está aí já disponível para você a análise do professor Paulo Moura. E a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, também achou que Bolsonaro mereceu o prêmio Moacir Miquelet, deputado falecido em 2012 num trágico acidente de carro. E ontem a Frente Parlamentar da Agropecuária, então, agraciou o presidente Jair Bolsonaro com o prêmio Moacir Miquelet. Temos já os mercados de soja e açúcar abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. Petrobras eleva a produção de gasolina e diesel ao concluir paradas de manutenção em refinarias. Petrobras não está na lista de privatizações do primeiro mandato, diz Paulo Guedes. Aí sim fomos surpreendidos. E nós temos também já a agenda com os nossos compromissos do agronegócio e do mercado financeiro também disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, ok? 8 horas e 57, a gente fica por aqui com a nossa edição desta quarta, 8 de dezembro, do Bom Dia Agronegócio. Amanhã estamos juntos a partir das 8 horas novamente por aqui e eu te espero. Boa quarta-feira para você.